Desde o início de tudo, Deus, ele criou o tempo, Deus, ele criou as estações. E a gente sabe que tanto o tempo como as estações, elas têm características. Existe o inverno, existe o verão, existe o outono, existe a primavera. Existe tempo para colher, tempo para plantar, existe tempo para viver, existe tempo para morrer. Então, essas duas palavras que às vezes a gente acha que foi gerado exatamente para dar para trazer sentido ao mundo, ao planeta, à vida, mas ela tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a gente, porque as nossas vidas, elas são repletas de tempo e elas são repletas de estações. Às vezes estações difíceis, escuras, com muito choro, com muito lamento. E às vezes não, às vezes são estações alegres. A primavera chegou, o outono chegou, plantas novas, está tudo muito bom, está tudo muito bem. E a gente começa a caminhar a nossa vida, traçando tudo aquilo que acreditamos às vezes que nós somos, baseado no tempo, baseado nas estações, porque muitas delas machuca a gente, marca a gente, e tudo aquilo que marca, tudo aquilo que machuca, sempre fica mais sensível, ou sempre fica mais ativo em nós, porque aí a gente começa a manusear aquilo que Deus, ele construiu desde da geração, desde do início de tudo. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus, a fé em Deus, a obediência em Deus. A gente começa a fazer isso no modo automático. Aí a gente não percebe, a gente está totalmente conectada a uma religião. E a gente começa a caminhar e a andar conforme a religião diz que tem que fazer. Mas essa não é a proposta. Essa não foi a proposta ao qual Deus criou o homem. Essa não é a proposta ao qual Jesus veio resgatar. A proposta é algo mais íntimo, é algo mais relacional, é algo mais confiante, é algo que faz com que a gente reconheça de fato quem Ele é. Ele quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a nós ao ponto que nós entendamos a necessidade de confiar nesse Deus, de acreditar que Ele existe, de acreditar que tudo é possível ao que crê, de acreditar que por mais que eu caminhe por vales, por dificuldades, Ele é o meu pastor. Por causa de Jesus, Ele me tornou mais do que vencedor. Então são palavras, muitas das vezes repetitivas no nosso meio cristão, mas que a gente tem que tomar posse, irmãos. Por que tem que tomar posse? Porque a gente vive em um tempo, a gente vive em estações. E muitas das vezes, todas as vezes, elas têm altos e baixos. E Deus, Ele não quer só ensinar a nós no momento que nós estamos bem, mas Ele também quer nos ensinar quando nós estamos mal. Porque tanto o tempo como as estações são oportunidades que nós temos. Oportunidades essa de extrair algo no sentido positivo e não no sentido negativo.
É por isso que nós temos que aprender a entender de fato quem é Deus. Como Saulo pregou na sexta-feira. Porque quando eu de fato eu conheço quem é Deus, quem é Jesus, não só de ouvir falar, mas intimamente, aí eu posso trazer para vocês um exemplo de um casal. André e, vou usar aqui o exemplo de André e Vitória. Eles estão namorando. O namoro ainda não é um estágio de intimidade. O namoro é um estágio de conhecer, de saber quem é. Mas quando se chega ao casamento, aí sim, o casamento é o estágio de intimidade. É algo mais íntimo. Então, no decorrer que o tempo vai passando, essas intimidades elas ficam mais aguçadas, mais percebíveis. Então, muitas das vezes, o homem ou a mulher, quando vai falar algo, às vezes não precisa nem abrir a boca. Só no olhar, a pessoa já consegue entender o que é que está acontecendo, por causa da intimidade. E toda intimidade, quando ela é gerada nessa condição, irmãos, precisa de tempo. Precisa de tempo para isso. E é o que nós estamos aqui trabalhando com a igreja. É ensinando a igreja do Senhor a usufruir o seu tempo, a saber utilizar o seu tempo, não distante dessa graça, mas fazendo com que a graça ela esteja em primeiro lugar no seu tempo, nas suas estações. Porque senão, irmãos, nós como pecadores que somos, mas louvado seja o nome do Senhor, porque fomos livres do pecado por causa da cruz, por causa de Jesus, nós fomos remidos, amém? Mas por causa do pecado e por causa da raiz do pecado, nós temos tendências, irmãos, a pegar o nosso tempo, a pegar as estações das nossas vidas e não sabermos trabalhar nisso. E a gente perde tempo nas estações, que muitas das vezes Deus já disse: sai daí. Não é tempo de inverno, é tempo de outono, é tempo das folhas caírem e vir um renovo em ti. Mas como nós somos tendenciosos, irmãos, parece que aquilo ali fica impregnado dentro de nós de uma tal forma que a gente, no lugar de parar de fazer, de andar ansioso, ou de andar depressivo, ou de andar sem fé, andar sem acreditar, ou murmurar, ou achar que tudo dá errado, nada dá certo. Muitas das vezes, irmão, é porque você está numa estação preso, aonde Deus já disse para você sair daí, mas por causa da nossa humanidade pecaminosa, por causa da falta de entendimento do Deus ao qual nós servimos, de quem é Jesus, muitas das vezes a gente está preso em estações. Como aqui, eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos completando 15 anos, irmãos. Tem pessoas aqui que celebraram e estão, você vê a alegria, mas já tem pessoas aqui que celebram, mas assim, não tem riso, não tem celebração, não tem alegria. É como se estivesse aqui, mas não está aqui. Aí já tem gente que celebra, mas tipo, vai acontecer alguma coisa nova? Será que vai? Será que não vai? Aí fica na expectativa.
Então, o que é que a gente percebe isso? Eu estou dando um exemplo nisso, e eu quero que você preste atenção, porque muitas das vezes isso é um reflexo da nossa vida. Porque muitas das vezes nós fomos marcados por alguma coisa, e os gatilhos se disparam em nós. Tem gente, irmãos, que não gosta de aniversário, detesta aniversário. A pastora era uma pessoa dessa, que detestava aniversário. Quando chegava o aniversário dela, se ela pudesse, ela se trancava dentro de um quarto. Então, muitos anos, ela passou presa nesse lugar. Mas por quê? Porque ativava gatilhos na vida dela, bloqueios, e fazia com que, no lugar de ela celebrar, ela se trancava, ela ficava fechada, porque vinham coisas na cabeça dela. Então, hoje, para a glória do Senhor, Deus a libertou disso, e hoje ela celebra, hoje ela se alegra, hoje ela recebe, hoje ela agradece a Deus por tudo. Então, tem pessoas que não é pessoas do tato, do contato, do abraço, do beijo. E quando você vai investigar, às vezes isso é algo de uma estação, que às vezes a estação está ali, armazenada, presa dentro de você, que você, no lugar de já ter sido libertado disso, você está preso nisso, você está todas as vezes trazendo à tona, por falta de perdão, por culpa, por tantos outros sentimentos. Mas quando nós falamos de discípulos de Deus, que por mais que pecadores nós somos, o discípulo de Jesus, quando encontra o Jesus, e o encontro é genuíno, irmãos, a Bíblia está recheada de pessoas que foram transformadas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, eu acredito que eu e você possamos ser essas pessoas nessa geração, nesse tempo, de pessoas transformadas, porque encontramos a Jesus, não um Jesus preso no madeiro, mas um Jesus ressuscitado, que Ele deu a sua vida para restaurar a minha vida, que Ele deu a sua vida para me reposicionar no canto ao qual o homem nunca deveria ter saído, que é a presença de Deus. Na presença de Deus, irmãos, nós encontramos tudo que precisamos. Em Jesus está tudo aquilo que você precisa. Ele já te preparou em todos os aspectos, em todos os sentidos, tudo o que você precisa, tudo o que você necessita, para que você tenha uma vida plena. Mas o nosso problema é que muitas das vezes os nossos olhos, quando pisca, perde o foco. Quando fecha os olhos, fica embaçado e a gente não consegue enxergar Jesus. Porque a gente olha a necessidade, porque a gente olha o problema e dá para eles algo que a gente não deveria dar. Muitas das vezes a gente dá a nossa própria vida ao problema, a gente dá a nossa própria vida às dificuldades. E aonde nós ouvimos aqui, irmãos, hoje, na peça, Jesus falando aos seus discípulos: dê para mim os seus fardos, porque o meu é leve e suave. Nós não conseguimos acessar de uma forma clara, não sei por causa do medo, não sei por causa da insegurança, não sei por causa da desconfiança, eu não sei por causa da incredulidade, são tantos sentimentos, eu não sei porque se você está ou não está
preso a uma estação que lhe magoou, ou você está vivendo uma estação difícil e você não consegue enxergar. Mas eu digo para você nessa noite, o Senhor, Ele vive e reina. O Senhor, Ele é real. O Senhor, Ele é real, irmãos. Tudo aquilo que você abrir a boca, em nome de Jesus, Ele vai ouvir a sua voz. Agora, abra a boca do seu coração. Não só a sua boca aqui, o seu lábio. Abra o seu coração, irmão. Seja verdadeiro. Seja sincero. Seja honesto. Seja discípulos. Sejam filhos de verdade. Nós precisamos ser filhos de verdade, irmãos. Por que nós precisamos ser filhos de verdade? Porque essa geração ao qual nós estamos inseridos é uma geração difícil, irmãos. Se eu der uma oportunidade aqui para a maioria de vocês, todos vão ter algo para falar. Todos vão ter dificuldades para relatar. Todos vão dizer que está vivendo um tempo, está vivendo uma estação. Todos. Às vezes é o dinheiro que não dá, às vezes é um filho, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, às vezes é o relacionamento, tantas coisas. E a gente fica, muitas das vezes, arrumando coisas, buscando coisas, para no lugar de viver o que Deus tem para nós, mas a gente vai viver a nossa vida de acordo com o que o pastor Nélio falou, de acordo com as necessidades. Então, se a necessidade hoje é murmurar, você não faz outra coisa a não ser murmurar. Se a necessidade hoje é de falar mal do seu esposo ou de falar mal da sua esposa, você não fala outra coisa. Mas o Senhor tem nos dado uma direção, irmãos. Essa casa, ela não anda ao léu, atirando para todos os lados para ver qual é o lado que dá certo e aí a gente vai para esse lado que dá certo. Não. Deus sempre tem uma palavra para nós. Deus sempre nos dá uma direção. E a direção desse ano é: arrependei-vos. E essa estação que nós estamos entrando, eu creio, irmãos, que é uma estação de um recomeço, de você reescrever, de você colocar na ponta do lápis o que você precisa melhorar, irmãos, e apresentar diante de Deus. Porque se você não apresenta diante de Deus, você pode até conseguir com as suas forças, mas você não vai muito longe. Você precisa apresentar diante de Deus. Você precisa confiar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Você precisa, irmãos. Porque quando as estações difíceis, que é o verão, que é o inverno, que normalmente são estações difíceis de viver, porque é muito quente, ou é muita água, é muita chuva, a gente não sabe se movimentar em ambientes difíceis, porque os neurônios começam a endoidar. Aí só lembra do agiota fulano de tal, porque se ele não resolver meu problema, ninguém resolve. Aí esquece do Deus, que é o Deus do dono do ouro e da prata, que Ele pode abrir uma porta onde a gente não está enxergando a porta. Aí eu vou atrás de uma pessoa, de um cara que vai, no lugar de você ter você ter um problema, você às vezes gera outro problema, porque se você não pagar, você vai estar com uma dívida muito maior. Então, irmãos, a gente como igreja de Deus, a gente precisa aprender a buscar no lugar certo, a buscar a Jesus, porque se a gente não aprender a amar o Senhor, a conhecer o Senhor, a estar com Ele,
a buscá-lo, a confiar nele, a reconhecer que eu posso descansar num Deus que tudo pode. Eu posso dormir, irmãos, sossegado, com a cabeça, como, desculpa a expressão, como se eu tivesse chapado, sabe assim, descansado, relaxado. Por quê? Porque eu creio, porque eu acredito, porque eu confio, porque eu sei que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã, irmãos. Ela vem pela manhã, e ela sempre vem. E por mais que difícil seja a estação que você esteja vivendo, irmão, eu vou dizer o que eu disse ontem: vai passar, querido. É só um tempo, é só um período. Vai passar, meu filho, vai passar. E você tem que estar em pé para poder você usufruir o que vem depois. Você tem que estar pronto, irmãos. Você tem que estar pronto para colher. Por isso eu digo para ti nessa noite: não murmure, não negue, não deixe de perdoar, não deixe de amar, por mais que o outro lado não lhe ame como você acha que deveria ser amada ou ser amado. Não deixe de servir, porque aquele que é soberano sobre todas as coisas olha para ti, irmãos, olha para nós, e o que Ele espera de nós é que nós sejamos pequenos cristos aqui nessa terra, servindo uns aos outros, amando uns aos outros, porque esse é o mandamento que Ele deixou para nós. Assim como Ele nos amou, ame, irmãos, sirva, proteja, libere palavras de vida, porque a estação que você está vivendo hoje vai passar, querido. E a palavra que o Senhor tem para nós, Ele fala que nós recolheremos trigos, nós recolheremos vinhos, nós recolheremos azeites. Trigo, irmão, é alimento, é pão, é o pão que desceu do céu. Venha ao nosso encontro, Jesus, venha ao nosso encontro. O vinho é a aliança, irmãos, é o sangue de Jesus. A nova aliança, ela está contigo, e você está com, e Ele está com você. Você tem que confiar que existe uma aliança, e que tudo aquilo que Jesus falou, tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus liberou, é direito seu, é herança sua, porque Ele fez uma aliança com os filhos, ao qual Deus deu. E tem azeite, meu irmão, tem unção, tem poder, tem autoridade. Então, querido, entenda em nome de Jesus, entenda que você, se você não enxerga hoje essa estação ao qual o Senhor está abrindo nesse lugar, eu te convido a orar ao Senhor. Ora a Deus, para que Ele abra seus olhos, para que você usufrua de tudo aquilo que Ele quer para você. Ele quer te fazer bênção na sua casa, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos, que às vezes são rebeldes, são difíceis de se relacionar, mas é na vida deles que Deus quer trabalhar. Mas eu e você, a gente precisa ser Cristo, irmãos. A gente não pode ser nós mesmos, irmãos, porque se nós formos nós mesmos, nós vamos pecar, querido, porque somos tendenciosos a errar. Então a ira vem mais fácil, o ódio vem mais fácil, a palavra vem mais fácil.
Mas quando nós estamos entendendo que estamos comendo do pão da vida, que estamos aliançados não com facções, mas com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quando nós entendemos que temos autoridades e temos poder, porque há dentro de nós o Espírito de Deus, a unção de Deus está sobre nós. Meu irmão, tu ganha a vida dos seus filhos, tu ganha a vida do teu marido, tu ganha a vida da tua esposa, tu ganha a vida do teu patrão, tu ganha, meu irmão, porque tu é luz. Aonde a luz não há trevas, querido. Aonde a luz não há trevas. Agora, se você não entender que você é luz, meu irmão, se você não entender que você é um discípulo de Jesus, você vai viver as suas estações, você vai ver os seus tempos, como qualquer um que está aí fora, buscando, fazendo acontecer. E aí você se torna um mero religioso. Você vem no culto de terça-feira, você vem no culto de domingo, canta, tal, terminou, vai-se embora, vida que segue. Não há mudança. Meu querido, não tem como a gente não mudar quando a gente encontra Jesus. Não tem como nós sermos as mesmas pessoas quando a gente encontra Jesus. Não tem como. Por mais que a caminhada seja difícil, porque pode acontecer no estralar de dedo, sim ou não? Sim. Paulo foi assim, ó. Só foi cair do cavalo. Os olhos foram fechados, mas quando os olhos foram abertos, tudo mudou. Existem processos, irmãos, na vida da gente. E todos os processos que a gente vive, a gente tem que sempre colocar Jesus no centro da nossa vida. A gente sempre tem que colocar Jesus no centro da nossa vida, porque senão a gente sempre vai errar. E eu como pastor dessa casa, junto com a minha esposa, não é isso que a gente quer que vocês vivam, mas que vocês vivam o melhor dessa terra, que vocês tenham discernimento, que vocês tenham percepções, que vocês tenham perseverança e confiança, não em nós, porque se vocês forem olhar para a gente, vocês vão cair. Mas olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para Ele, porque a gente vai estar aqui, ó irmão, torcendo para que quando a gente olhar para você, a gente não veja o seu rosto, mas veja o rosto de Jesus em você, transformado, uma nova criatura. Porque isso, irmãos, você imagina, eu só não vou fazer isso agora porque a gente está gravando, mas imagina que tudo apagado, vocês não vão me ver o meu rosto, e nem eu vou ver o rosto de vocês. Mas se cada um começar a acender as luzes aqui, ó, pá, acender luz, aí eu vou conseguir ver a Vanusa. A Vanusa vai me ver. Isso é os filhos de Deus espalhados no mundo. Nós temos que ser essa luz, irmãos, que quando chegamos nos ambientes, e os ambientes a gente precisa discernir os ambientes, porque senão a gente se envolve facilmente com os ambientes, porque só precisa estar uma pessoa muito parecida com a gente, que muitas das vezes, ou se não uma pessoa diferente da gente, porque as diferenças às vezes, normalmente elas se atraem, né? Porque eu sou totalmente fleumático, e a pastora ela é sanguínea, colérica, é um bocado de correia, né? E aí o que é que acontece? Eu sou isso aqui, irmãos. Eu sou isso aqui. Para vocês ouvirem minha voz gritando, raramente, mas acontece. Mas já ela não. Ela já é bruta.
Mas assim, mas o que é que acontece? A gente se completa, irmãos. Por incrível que pareça, a gente se completa. Traz um equilíbrio. Então, às vezes, a gente encontra essa pessoa, né, que traz um equilíbrio e tal. Mas só que, se ela não for luz, a gente é tendencioso a apagar a nossa luz. E a gente tem que entender que nós precisamos ser luz aonde quer que nós estejamos. Seja no meio da família, seja no meio dos amigos, seja no trabalho, seja numa padaria, seja numa fila. A padaria que eu compro pão fica aqui no Álvaro N, né? Aí teve uma pessoa que me conheceu aí, pastor, rapaz. Aí falou bem alto, né? Aí eu estava na fila e todo mundo olhou para mim, né? Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, e agora? Aí agora, irmão, pastor, oi pastor, bom dia pastor. A menina, sou o quê, pastor? Aí eu digo, aí no começo, irmão, é estranho, né? Você fica assim, porque meu nome é Marcos. Eu gosto de me chamar de Marcos. Eu não importo se você me chama de Marcos ou pastor, né? Mas assim, mas a gente aprende a entender que é algo respeitoso. É quando as pessoas olham para você e percebem algo diferente em você. Não é porque eu tenho um título, mas é porque aquilo que eu carrego dentro de mim. Então você carrega algo dentro de você, querido, que é muito precioso e que as pessoas precisam conhecer o que é que tem aí dentro. E a nossa oração como pastor dessa casa é que vocês, sabe, aquele cheiro, tem um cheiro gostoso de chegar e dizer, rapaz, como o Felipe está cheiroso, rapaz, um cheiro bom, um cheiro agradável. A gente tem que cheirar esse cheiro de Jesus, porque Ele é bom, Ele é perfeito, Ele é agradável. A gente precisa, irmãos, a gente precisa, por nós mesmos, pelas nossas próprias vidas e pelas vidas daqueles que estão ao nosso redor. Porque senão, irmãos, o mundo nos engole. E Jesus, Ele veio fazer um trabalho extraordinário, um trabalho poderoso. Ele não veio só salvar a sua vida, mas Ele veio nos colocar de volta, irmãos, para o caminho do relacionamento, para o caminho de intimidade, porque antes chamavam Deus de Yahvé, mas Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. É algo mais íntimo, querido. Não é algo tão distante, mas é algo muito próximo. A gente tem liberdade de chamar Deus de Pai, meu papai, meu Pai querido. Se você tem dificuldade, irmãos, porque você não teve um pai, ou porque seu pai não foi legal, Deus é legal. Deus é Pai de verdade. Deus nos conhece muito mais do que a nós mesmos. Deus nos ama muito mais do que nós amamos a nós mesmos. Por que eu digo isso, irmãos? Porque muitas das vezes a gente sabe que estamos vivendo, ou sabe que nós estamos fazendo algo que não agrada a Deus, mas a gente faz do mesmo jeito. E a gente vive processos tão difíceis, tão dolorosos, que às vezes gera até uma doença, uma enfermidade dentro da gente, trazendo mal para nós mesmos. Porque a depressão, meu irmão, é uma doença. O alcoolismo é uma doença. As drogas é uma doença, irmão. É uma dependência. A raiva, a ansiedade, tudo isso se torna doença. Faz parte da gente. A gente pode ser ansioso? Pode. Eu estou ansioso porque eu vou viajar amanhã.
Aí eu fico ansioso, porque eu quero ver se está tudo certo, porque eu quero chegar no lugar. Vai estar lá a Cristiane, vai estar lá a Mazé, vixe, vai ser legal, vai ser riso para cá, riso para lá. Então você fica ansioso. Por quê? Porque você quer ir para um lugar. Mas você ficar ansioso, irmão, querendo resolver coisas que não cabe a você resolver, que não é da sua alçada você resolver, aí você perde a sua noite inteira ansioso, porque o boleto vai chegar amanhã e tu só tem R$ 10, e o boleto é R$ 100 e tu só tem R$ 10, aí tu tá desesperado. Aí, meu Deus, o agiota não atendeu, meu pai do céu. Aí a vizinha não quer me dar porque eu pedi, eu não paguei, e aí vai, é uma confusão e tal, aquela coisa toda. Mas, irmãos, a gente precisa confiar, irmãos. A gente precisa confiar porque a gente canta música aqui. Vocês cantam música na casa de vocês. O choro dura uma noite, mas a alegria, né? Aí a alegria que é? Pagar o boleto. A alegria, paguei o boleto, né? E tal. Hã? Gente, ó, Deus levanta pessoas. Deus levanta pessoas. Mas eu preciso honrar as pessoas que Deus levanta. Entende? Porque Deus levantar a pessoa para te abençoar naquele momento de necessidade é uma coisa. Agora eu preciso fazer a minha parte. Honrar a pessoa que Deus levantou para me abençoar. O problema da gente, muitas das vezes, é porque a gente ora em jejum o dia todinho, aí Deus levanta a pessoa. Aí na hora de devolver para a pessoa, amanhã, no outro mês, aí quando vai ver, passou 3 anos e a pessoa não recebeu. É difícil, irmão. Aí você acha que Deus vai levantar de novo outra pessoa? Vai não. Se você não honrou por R$ 100, porque às vezes você faz um boleto de R$ 100, aí deu tudo certo, aí você vai ver, você fez um boleto de R$ 200, aí você já passou para R$ 500, aí você vai ver para R$ 1.000, né? E aí as coisas vão piorando mais ainda. Mas Deus, irmãos, Deus agrada quando nós honramos nossas coisas, quando nós honramos o que Deus tem nos dado, porque o que Deus nos dá é o necessário para a gente. O que Deus coloca em nossas mãos é o necessário para a gente sobreviver. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema não é Deus, o problema somos nós. A falta de entendimento de saber escolher, a falta de entendimento de saber fazer as coisas. Há tempo para tudo, irmãos. Pode ser que você esteja vivendo um tempo que não é para comprar nada, é só para pagar o que você deve. Às vezes, irmão, Deus abre a porta e vai dizer assim: agora, Sandro, é tempo de tu gastar, de tu semear, de tu dar, de tu doar, de tu fazer. E Deus vai gerando esses recursos para o filho dele. Porque, meu irmão, preste atenção, ó, tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Agora, isso daqui, a sua mente, quem controla? É você ou é Deus? Aí está a diferença. Se tudo que você pensa, ou que você quer, ou que você faz já pensado, quem está controlando? É você ou é Deus? Porque eu digo uma coisa para você: se for você, como eu já falei, como somos tendenciosos a errar, a fazer o que é errado, não vai dar legal. Mas quando eu coloco Deus no centro da minha vida, quando eu coloco Deus no tempo necessário, no tempo que é para Ele fazer e não eu fazer, tudo muda, irmãos. Tudo muda. Às vezes você olha, você não vê nenhuma porta, você não enxerga nenhuma luz,
Mas existe uma luz lá no final. A porta está aberta. No momento que você caminha com fé, no momento que você caminha na graça, no momento que você caminha na confiança, no momento que você caminha na certeza, o chão vai se abrindo, você consegue começar a enxergar uma claridade, e você consegue começar a enxergar a porta que está aberta. Ela não está nem fechada, ela está aberta para você passar. Mas eu e você precisamos confiar em Deus. Eu e você precisamos chamar a presença de Deus constante na nossa vida. Eu e você precisamos andar com Deus. Saber quem é Jesus. Saber quem é o Deus ao qual nós servimos. Então, para a gente terminar, ó, eu escrevo um bocado de página, sabe? Para poder eu olhar, né? Mas aí Deus vai falando, aí quando eu começo a olhar aqui, eu falei tudo aquilo que eu tinha escrito, sabe? Mas assim, ó, em Gênesis 1:14, Deus ele vai falar sobre a criação perfeita dele. Você pode ler comigo aí? 1, 2, 3 e... Só isso mesmo, só isso mesmo. Haja luz, haja luminares no firmamento do céu para fazer separação entre dia e noite. Sejam eles sinais para marcar tempos determinados, dias e anos. Quem que fez isso? Deus, que é o seu Pai. Certo? Então, tempo, estações, Ele tem a autoridade, Ele tem a soberania no tempo, nas estações, o seu Pai. Salmos 104:19. Vamos ver outra parte da criação. 1, 2, 3 e... Quem foi que fez isso, irmão? Deus, o seu Pai. Toda a autoridade, todo o poder foi entregue nas mãos do nosso Pai. Então, se Deus controla, olha para o universo, irmão. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Será que Ele não vai ter controle sobre a tua vida? Agora, há uma diferença aqui entre o universo e a gente. Porque o universo foi Ele que fez. E o universo ele se movimenta de acordo com a voz dele. Aí eu digo, você se movimenta de acordo com a voz do seu Pai? Você se movimenta de acordo com a voz do seu Deus? Porque se você se movimentar, irmãos, tudo vai estar perfeito. Tudo vai acontecer. Você vai passar por tempos, por estações, mas vai dar tudo certo, irmãos. Por mais que seja vale, por mais que sejam águas difíceis de nadar, difíceis de ficar sentado no barco, mas entenda, Jesus está no barco, irmão. Ele está no barco, só está dormindo ali. A gente precisa confiar nele. A gente precisa acreditar que nós não estamos só. Daniel 2, do 20 ao 22, vai falar sobre a soberania de Deus, também sobre a sua criação. Vamos lá? 1, 2, 3 e...
Quem é que a luz habita, irmãos? Aonde é que a luz habita? É em Deus, que é o Pai de vocês. Se somos filhos, irmãos, somos também parte dessa luz. A gente precisa confiar, irmãos. Volta aí para o 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimentos aos que sabem discernir. Você precisa acessar isso daqui, irmãos. Nós precisamos acessar isso daqui. Porque senão, irmãos, a gente não vai saber discernir as coisas. A gente não vai ter conhecimento nem sabedoria do Senhor suficiente para vencermos as nossas estações, os nossos tempos, para sabermos responder de uma forma clara, exata, aquilo que Deus tem para nós. Eclesiastes 3:1 vai falar exatamente, Salomão vai falar exatamente sobre o tempo. Vamos lá? Para tudo. Amém? Amém, irmãos? Amém. Você crê nisso? Amém. Então, meu irmão, pratique, faça acontecer na sua vida, mude a sua história, ressignifique ela, não com a seu próprio conhecimento, mas com o conhecimento do Senhor, com a sabedoria que Deus deu para você. Jesus, ao vir nessa terra, Ele não só te salvou, mas fez com que você acessasse tudo isso aqui, irmãos, porque Ele é o caminho, tudo está nele. Então, se a gente acessa Jesus, a gente consegue acessar essas coisas que Daniel viveu, outros homens de Deus viveram. Gênesis 8, 21 ao 22. Promessas de Deus para nós. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Palavra do Senhor, promessa do Senhor. Então, a gente precisa, irmãos, estar em Deus, confiar no Senhor. Atos 14, 17. Para a gente terminar. Esse é o versículo que eu quero deixar para a gente. Existe uma bondade de Deus derramada nesse lugar. E eu acredito que muitos de nós têm percebido isso. O cuidado de Deus, a bondade de Deus. E Ele está nos fazendo colher coisas nesse tempo, nessa estação que nós vamos iniciar. Porque o Senhor tem pressa, irmãos, para que a sua vida seja transformada nele, para que a sua vida seja mudada, que você ame mais, que você perdoe mais, que você saiba abraçar, que você saiba liberar uma palavra, que você tenha discernimento, que você seja verdadeiro, que você não seja omisso, que você não seja incrédulo, mas que você confie, que você acredite naquele que te fortalece, naquele que te sustenta, que te põe de pé, que te faz abrir os olhos todos os dias da sua vida até então, e que você consegue contemplar a criação de Deus, você sente o cheiro da criação de Deus, você escuta a criação de Deus, através dos pássaros,
através do vento, do som do vento, das árvores, quando elas se movem. Irmãos, tu tá de pé, querido. Tu tem mão para tocar, tu tem boca para falar, tu tem ouvido para ouvir. Tantas outras pessoas que estão hoje em leitos, tantas pessoas que hoje queriam estar aqui no nosso lugar, acessando e tendo essa oportunidade, e não tem, irmãos. E a gente está aqui. E muitas das vezes não valorizamos isso. Mas Deus nos convida, irmãos, que ainda esse ano de 2024, até dezembro, e assim se feche mais um ciclo, a gente possa viver grandes coisas no Senhor e pelo Senhor. Que nós possamos a cada dia expandir o reino de Deus. Quando eu falo em expansão, irmãos, eu não estou falando de você trazer pessoas para cá, mas de você ser essa expansão aonde quer que você esteja, de você saber e discernir quem está ao redor de você. Às vezes tem uma pessoa do seu lado esperando uma palavra ou um abraço, ou os 10 reais que tu tem na carteira. Mas rapaz, eu só tenho os 10 reais. É a merenda do colégio, é a merenda do trabalho. Mas Deus está dizendo assim: meu filho, dê. E se a gente der essa oportunidade aqui, irmãos, quantos irmãos aqui que começaram a semear, não só nessa casa, não só nessas 4 paredes, para dar o conforto para a gente, mas tem semeado na vida de irmãos e tem recebido o dobro, o triplo daquilo que semeou. Irmãos, isso é Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Deus, Ele se move de acordo com o nosso coração, irmão. Se você quer bênção de Deus, tenha um coração contrito e quebrantado diante de Deus, que você vai ter Deus direto do seu lado. Então, que nessa noite, vamos ficar em pé, nós possamos acessar esse tempo, essa estação, e que a gente aprenda a desvalorizar coisas que nos prende, que nos trava, que nos deixa preso em estações que já era para ter passado. O tempo não é mais esse, o tempo não é mais de choro, o tempo é de levantar a cabeça, irmãos. O tempo é de erguer, o tempo é de olhar para Ele, o tempo é de seguir, de caminhar e não de ficar parado. O tempo é de servir, o tempo é de se doar, o tempo é de dar. Esse é o tempo, essa é a hora. Eu creio que a hora chegou, irmãos, de a gente virar a página, de a gente sermos de fato igreja do Senhor, não igreja querigma, que placa denominacional não leva ninguém a lugar nenhum, mas Jesus nos leva ao Pai. Jesus nos prometeu a eternidade. Jesus, nele somos mais do que vencedores, somos discípulos, somos transformados. Tem uns irmãos aqui que a gente faz um café da manhã com os homens, e para dizer para você que é homem, né? Domingo agora que vem, nós vamos ter o nosso café da manhã, a partir das 8 da manhã. Então você que está aqui é nosso convidado, tá? Você que está aqui que é homem, principalmente os homens casados, mas, eu sou jovem, mas eu gosto de participar disso, eu quero aprender, eu quero estar aprendendo algo com vocês que são maduros, que têm uma experiência melhor, que pode me ajudar, porque na hora que
a digníssima chegar, eu tenho aprendido algumas coisas. Eu não vou totalmente sem saber nada. Então você é o nosso convidado, irmão. Venha, participe do café. É uma bênção. A gente se reúne aqui, a gente tem um banquete muito bom. E tem um irmão que ele sempre diz assim, quando a gente diz assim: nós somos santos, porque Jesus nos fez santo. Aí ele diz: não sou santo. Sou santo não. Rapaz, aí a gente vai explicar biblicamente, né? Você é santo, meu irmão. Você é santo, receba, confie, acredite e creia. Porque, irmãos, se a gente de fato formos olhar para nós mesmos, a gente não merece nada, irmãos. Nada que Jesus fez. Somos indignos, né? Mas Ele nos tornou digno. Nele, irmãos. Não é nós nele não, é Ele em nós. É Ele em nós. Por isso que Ele diz: sede santos, sejam justos, porque eu sou justo. Sede santos, porque eu sou santo. Porque a gente tem que olhar para Ele, irmãos. Porque quando nós olhamos para Ele, irmãos, não tem como eu e você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como. Porque Ele vai sempre nos constranger. E não para nos deixar preso, não. Mas Ele vai fazer com que a gente entenda e caminhe nessa palavra. Então, eu declaro nessa noite, em nome de Jesus. Pai, eu oro a Ti nessa noite, Senhor, apresentando a Tua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, separada para Ti. Tu nos chamou, Deus, para sermos discípulos e para a gente ir por todos os lugares, para não só ir, mas para discipular, para ensinar tudo aquilo que nós temos vivido e aprendido contigo. Tu nos chamou para ser discípulos, Deus, porque fomos separados com um propósito, para um destino, vivendo uma identidade, não a nossa mesma, mas a Tua em nós. Então, eu oro, Deus, para que a consciência dessa igreja, a consciência desse povo que chama pelo Teu nome, seja, Deus, uma consciência de paternidade, uma consciência, Deus, de filiação, uma consciência, Deus, de entrega, de renúncia, de sacrifício. Que nós possamos caminhar durante esse processo dessa nova estação, Senhor, vivendo não as mesmas coisas, Pai, não parando nas mesmas estações, Deus, não se frustrando nos mesmos problemas, mas muda, Senhor, a nossa história, muda a nossa mente, muda, Senhor, dentro de nós. Tira de nós esse bloqueio, tira de nós, Deus, essa trave que nos atrapalha de enxergar a abundante graça que o Senhor derramou em cada um de nós. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu rogo, Senhor, eu rogo para que os homens dessa casa, Senhor, abrace, Deus, o seu chamado, a sua identidade, abrace o seu propósito. Espírito de Deus, fala em sonhos, fala em revelação, traz a mente dos seus filhos, reposiciona cada um desses homens, Pai, para que eles volte a cultivar, a plantar, Senhor. Volte ao jardim e cuide da Tua presença na vida deles. E
arranque todo o espírito, Deus, de provisão, achando que o homem só foi levantado para prover dentro de casa. Caia por terra, Senhor, porque essa não é só a nossa função. A nossa função é cuidar, Senhor, é zelar. A nossa função é dar destino aos nossos filhos, às nossas esposas. A nossa função é cuidar, Senhor. É saber discernir, Deus, aonde tem espinhos. É saber discernir, Senhor, o tempo, as estações, e se posicionar. Eu oro pelas mulheres dessa casa, Deus. Mulheres valiosas, mulheres valentes, mulheres guerreiras, que o Senhor tem colocado nessa casa. Que elas sejam, ó Pai, essas conselheiras, essas intercessoras, essas mulheres que se colocam, ó Deus, no lugar certo, ó Pai, para que os seus maridos, para que eles possam, ó Pai, eles possam fluir do seu chamado, mesmo que eles não estejam aqui, que eles estejam afastados do seu caminho, mas posiciona as tuas filhas, Pai, que elas sejam, Deus, azeites cheios de unção e cheios de sabedoria, que elas abracem a aliança, porque elas não estão só, o Senhor está com elas. Que elas busquem o alimento. A tua palavra é o nosso alimento, Senhor. Jesus é o nosso alimento. Que elas acessem, Senhor, e que através da sua vida, através da sua renúncia, através da sua entrega, os seus filhos possam retornar às casas, os seus filhos possam, as escamas caírem dos seus olhos. Em nome de Jesus, eu oro pela juventude dessa casa, a força da juventude dessa casa, Senhor. Eu rogo a Ti, Deus, levanta jovens valentes, jovens que amam o Senhor, jovens sedentos de fazer a Tua obra, aonde quer que eles estejam, Deus, cumprindo o seu propósito, cumprindo o seu chamado. Que toda palavra de sabedoria, que toda palavra de conhecimento caia sobre cada um deles. Em nome de Jesus, eu oro pela liderança dessa casa, cada líder, cada presbíteros, cada líder de ministério. A unção do Senhor recaia sobre eles, unção de ousadia, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, para que eles sejam criativos, para que eles estejam atentos, Deus, percebendo, Senhor, o tempo, as estações, e que eles ouçam mais e mais e mais e mais e mais a Tua voz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por 15 anos que se passou, pelos altos, pelos baixos, pelo vale. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque nós te vimos, nós te percebemos. Tu não nos deixou só, Senhor, em nenhum dia sequer. O Senhor nos acolheu em seus braços. A Ti te dou honra, glória e louvor pela Tua fidelidade, Senhor, pela Tua expressão de amor que Tu tem para com a minha vida, a vida da minha esposa, pelo Senhor ter nos sustentado até aqui. Obrigado, Deus. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Tem alguém aqui nessa noite que